Ó, no assunto tabelas, observe as tabelas abaixo, certo? Nós temos aqui mostrando dois tipos de tabela. Nós temos a tabela que é um calendário, né? E nós temos uma tabela mostrando os pacotes, canais e preços. Seria uma tabela de preços de vamos dizer, às vezes, esse aqui é de internet ou de pacotes para assinaturas de TV, vamos dizer, porque tem pacote, tem canais e tem preço, certo? Então, uma tabela é isso, é quando ela informa o nome do produto, o preço e algumas vezes tem até a quantidade do produto, certo? Nessa tabela, nessa primeira tabela aqui, que é um calendário, né? Que são os meses do ano, quantos meses tem o ano, vai mostrar nessa tabela. Mostra que cada mês tem os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Mostra os números de cada dia que vai cair na semana, certo? Em todas elas temos diferentes tipos de informações. As listras são tabelas usadas em diferentes lugares e situações, certo? Aqui mostra um casal, né, fazendo uma tabela de preços, certo? Eles estão no supermercado e estão comparando preços, tipo, com outro supermercado, né? Um tipo de tabela. Esse outro é como se fosse uma agenda telefônica também, que é um tipo de tabela, certo? Na qual você vê o nome e o número do telefone da pessoa. Deixa eu ver quem vai entrando. Laura Beatriz. Laura Beatriz. Vamos, Laura, tá atrasada. Vamos, Laura Beatriz. Laura Beatriz. Que foi? Meu amor, vamos, porque você já está atrasada. Eu estou esperando você sentar para mim dizer a página. E se você demora, aí o tempo vai acabar da aula. Liga. Não, porque o link veio de 3h40. Aí ela estava pensando que a hora ia ser 3h40, não logo 2 horas. Não, o link de 3h40 é da professora de inglês. Ah, sim, porque ela disse, olha aqui, a aula começa às 3h40 para material de inglês. É, só a de inglês, a de 3h40, viu? A minha foi de 2 horas que iniciou. É página 158 no livro de matemática. Pronto? Aí, Laura, está falando sobre os diferentes tipos de tabela. Certo?
Está mostrando aí um calendário, que é um tipo de tabela. Esse outro que fala de pacotes, de canais e de preço, que seria, eu acho que internet por assinatura, algo desse tipo também é um tipo de tabela, né? A moça no supermercado também é um tipo de tabela, ela está comparando preços, né? E também tem essa lista de essa agenda telefônica também, que seria um tipo de tabela, onde tem o nome, o número das pessoas. Nós vamos para a página 158. Aí nela, assim como os gráficos, as tabelas também têm algumas características. Elas precisam ter o título, né? O título da tabela. No título da tabela, que seria esse aqui, ó. O título, ele apresenta o assunto tratado. Qual assunto vai ser? É o título da tabela. Onde mostra aqui. O título dessa tabela é o quê? Unidade Federativa e o Distrito Federal, né? Depois tem o subtítulo, que apresenta um assunto com mais detalhes. Então, o subtítulo seria o quê? O número de estados por região. Então, número de estados por região. Com quantos estados tem cada região, né? Seria aqui, falando sobre o norte, o nordeste, o sul, o sudeste e o centro-oeste. Quantos estados teria cada região dessa? Nós temos do lado aqui o cabeçalho. O cabeçalho apresenta um conjunto de informações colocadas no início das colunas e linhas de tabela. Seria este aqui: Distrito Federal, o estado e a região. Isso aqui é um cabeçalho. Cabeçalho. Aqui nós teria a fonte. A fonte é o quê? De onde foi pesquisada? Qual o local que foi pesquisado isso aqui? Então, indica o órgão ou a instituição que realizou a pesquisa. Então, aqui a fonte foi o IBGE, Censo Demográfico de 2010, certo? Seria a fonte. Onde foi pesquisado isso? Que foi lá no IBGE. Aqui embaixo, colunas indicadoras. Então, é o espaço vertical, seria esse aqui, vertical, que especifica o conteúdo das linhas, certo? E aqui nós temos o corpo, que corresponde aos conteúdos das colunas e linhas, certo? Que seria esse aqui, seria o corpo da tabela, certo? Então, na tabela, nós precisamos de, recapitulando, título, subtítulo, cabeçalho, fonte, colunas indicadoras e o corpo. Ô tia, cadê sua câmera? Tia, cadê sua câmera? Tia, cadê sua câmera? Até o microfone. Tá ouvindo a tia? Desativou a câmera assim. Não, eu Querer. não ativei, não. Deve ser a Eu tô te ouvindo. É coisa da internet. Já volta. Ó, certo, gente? Aqui seria como seria uma tabela, né? Título, subtítulo,
né? Cabeçalho, fonte, colunas indicadoras e o corpo desta tabela, certo? Vamos agora para a primeira questão. Aqui na página 160. Estão ouvindo, né? Se não estão vendo, mas acho que estão pelo menos ouvindo, porque às vezes é a internet que está querendo fugir. Vamos lá. Na primeira questão, na página 160. Vamos lá, primeira questão. Fabiana? Oi. Vamos ler a primeira questão. Observe as cores abaixo e circule de vermelho a tabela. Certo. Temos dois exemplos aí. Qual seria a tabela? Produção de cadeiras nas filas da empresa X. Ou seria essa tabela? Desempenho em matemática. Qual é a tabela aí? A gente já estudou um exemplo desse já aqui. A gente sabe que um desses já aqui não é a tabela. E é outra coisa. Qual seria a tabela, Fabiana? A gente já estudou Essa rosinha, né? Essa daqui se chamaria o quê? Como se chama isso? Lembra? Não sei. É um gráfico, certo? É um gráfico. Gráfico. Escutou? Fabiana? Escutou? Sim. Pronto. Então, aqui seria um gráfico. Se está pedindo para a gente circular a tabela só pode ser essa. A produção de cadeiras nas filiais da empresa X. Então, essa sim é uma tabela, certo? A outra seria um gráfico. Então, vamos circular a tabela. Vamos lá, circulando a tabela. Na segunda questão, vai circular de vermelho, viu, gente? Pede para circular com lápis vermelho. Vamos para a segunda questão. Tia, que tá na área de cá. Vamos à segunda questão? Eita, tá falhando o seu microfone, Cadu. Vamos lá. A segunda questão, João. Circule o título da tabela abaixo. Pede para circular o título. Qual é o título dessa tabela? Como é que tem aí o título? Lista de compras. Esse é o título? Supermercado. Não, João. O título, aquele primeiro nome que vem na tabela. João. Tá escutando, João? Você tá escutando? Tá? Pronto.
Eu quero o título da tabela. Sim. O título é o primeiro nome que vem. É o título da tabela. Qual é o título dessa tabela aí? É da linha vermelha e da linha azul. Gente, espera aí, que já falta pouco. Qual foi que você Espera aí, viu? que só É o da linha falta vermelha. 5 minutinhos para ver se eu consigo, que a internet está muito ruim.